Falar sobre a origem e a função do mito. O mito ele surge a partir da necessidade de explicação sobre a origem e a forma das coisas, suas funções e finalidades, os poderes do divino sobre a natureza e os homens. O mito ele possui três funções principais. A primeira é explicar. O presente é explicado por alguma ação que aconteceu no passado. Por exemplo, uma constelação existe porque há muitos anos crianças fugitivas e famintas morreram na floresta, mas uma deusa levou-as para o céu e transformou-as em estrelas. 2. Organizar. O mito organiza as relações sociais, de modo a legitimar e determinar um sistema complexo de permissões e proibições. Terceiro e último, compensar. O mito conta algo que aconteceu e que não é possível de acontecer, e que serve para compensar os humanos por alguma perda. O pensamento mítico envolve e relaciona elementos diversos, fazendo com que eles ajam entre si. Eu vou contar uma das lendas africanas de como surgiu a Terra. Fala a lenda que no início de tudo, Olorum criou uma imensa massa de água, de onde nasceu Oxalá, o primeiro orixá. Então Olorum mandou Oxalá criar o mundo, pois era o único capaz de dar vida. Mas acabou que a entidade não fez as oferendas certas e quem acabou criando o mundo foi Oduduá, sua porção feminina. Para consolar Oxalá, Olorum então lhe deu a missão de criar os que habitariam o mundo, chamado de Aie. A mitologia grega apresenta Platão com sua ideologia de mundo das ideias. Mundo perfeito. Formula o mito da caverna. No mito da caverna, os prisioneiros somos nós, que enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura, que recebemos durante a vida. A caverna simboliza o mundo, pois nos apresenta imagens que não representam a realidade, e só é possível conhecer a realidade quando nos libertamos dessas influências culturais e sociais, ou seja, quando saímos da caverna. Na antiguidade, a religião era justificada pelos mitos que simbolizavam o que não havia explicação racional para a época. Já na idade medieval, com o poder absoluto, a igreja influenciava e controlava, digamos assim, a filosofia, sendo a mesma submetida pela fé. Tempo depois, houve uma ruptura com a igreja e a partir deste momento, em que a razão passou a ser reconhecida e a filosofia passou a ser ciência, houveram mudanças consideráveis em nossa história. No Brasil, os negros vindos como escravos trouxeram consigo suas culturas e religiões, e em uma atitude para preservar seu estoque cultural, usaram ritos que originaram o candomblé e a umbanda, religiões afro-brasileiras. Podemos pensar que sem essa transição da ruptura da filosofia com a igreja, provavelmente os povos negros vindos ao Brasil iriam no decorrer dos anos perder a sua identidade cultural, ou seja, toda a sua história seria perdida. O Dia da Consciência Negra é comemorado no Brasil no dia 20 de novembro, sendo a data no qual morreu o Zumbi de Palmares que lutou contra a escravatura no período colonial no Brasil. A consciência negra é mais que só uma data para homenagear a morte de Zumbi para os negros. Ela também representa o reconhecimento de uma série de direitos e liberdades que foi conquistada pelos negros naquele período onde a escravidão humana estava em alta no Brasil. Enfim, essa mesma ética racional é que deveria nortear nossas ações todo o tempo, já que ela é inata, e para que a consciência seja de fato humana e humanizada, há de se incluir, além de negros, toda qualquer minoria é eventualmente vitimada por discriminação.